Excelentíssimo Sr. Presidente da República, um apaixonado por livros e grande autor, excelentíssimos membros do Governo, caros Pedro Sobral, Silvia Rodrigues, obrigada por me terem convidado para estar aqui neste momento tão especial e nesta iniciativa que congratulo. E é um gosto estar aqui. Um gosto como jornalista, vou ocupar esse espaço dentro de breves momentos, mas também como autora e especialmente como leitora. Eu sou uma apaixonada por livros. Grande parte da decoração da minha casa são livros. Eu sinto-os como meus depois de os ler, aprisionam-me. São o meu xarope de alegrias e de dores. Gosto de os viver, de rasurar, de virar a página e deixá-la dobradinha. Não os empresto a ninguém, sou uma egoísta, tenho medo que não me os devolvam. E todos os livros que leio, compro-os, porque quero ficar com eles. Não sei como é que há quem consiga vender livros ou dar. Todos eles fazem parte da minha vida. E daí esta importância de estar aqui a discutir, porque para além de ser jornalista, leitora e escritora, sou professora universitária e os últimos anos têm-me deixado constrangida com os alunos que me aparecem pelas aulas. Eles querem ser jornalistas, mas dão erros terríveis. Chegam a dizer com regozijo que nunca leram um livro na vida e isto, para mim, é absolutamente tremendo. E acho que nos deve preocupar a todos, e os senhores secretários de Estado, de certo, estão preocupados. E vamos então a essa versão da Daniela Santiago, jornalista. E eu pergunto-lhes desde já se o Governo está preocupado com esta falta de interesse, apesar destes dados recentes que são encorajadores, mas, de qualquer forma, ler menos deixa-nos menos cultos ou é por sermos menos cultos que lemos menos? Senhora Secretária de Estado. A pergunta é desde logo inquietante, desde logo, e em primeiro lugar, muito obrigada pelo honroso convite em estar aqui, substituindo a Senhora Ministra da Cultura, que de facto, como já foi anunciado, não conseguiu estar presente, portanto estarei eu, enfim, de alguma forma, a tentar transmitir aquilo que é o sentido do Ministério da Cultura neste enquadramento. Eu começaria por dizer que achei muitíssimo interessante o preâmbulo que estabeleceu ao iniciar esta sessão. A preocupação que todos nós temos, obviamente, e como pessoas ativas na área da educação e da cultura, são indícios preocupantes, absolutamente preocupantes, que preocupam certamente o Ministério da Cultura como o Ministério da Educação, mas essa preocupação não se esgotará seguramente nestes dois ministérios, tanto mais que eu até nem sei se concordaria em absoluto com a falta de interesse pela cultura. Na realidade poderá, enfim, constatar-se algum alheamento pela leitura do livro, não é? Mas o interesse pela cultura nunca se esgota, não é? Nós somos praticantes da cultura em cada um dos momentos da nossa vida. Talvez haja alguma falta de interesse pelas ferramentas culturais que estão à nossa disposição. É essencial também para sermos culturalmente. Naturalmente. E há outra coisa que eu gostaria de frisar desde logo. Denunciou aí, e uso as suas palavras, denunciou aí a dor que constitui para si a sua biblioteca que foi formando ao longo da vida, mas há um sentimento de dor associado, não é? E eu diria que o livro é, obviamente, motivo de regozijo, motivo de formação, motivo de descoberta, motivo de encantamento, mas não deixa de ser uma espécie de ato de sofrimento compensatório. Porque sofremos, muitas vezes, ao sermos confrontados com realidades para as quais ainda não tínhamos, ou sobre as quais ainda não tínhamos sondado toda uma série de aspectos, e, portanto, de alguma forma, o livro e a leitura constituem um ato de sofrimento, que virá a ter compensações. Mas está a fugir à minha pergunta. Lermos menos faz de nós menos cultos, ou estamos menos cultos e por isso não nos interessa ler? Eu
tenho alguma dificuldade em aceitar que estamos mais ou menos cultos, porque somos todos portadores de uma cultura que é ancestral a nós e que é subjacente, é subterrânea. Estamos a falar dos jovens, dos que nós hoje em dia, e mais daqui a pouco vamos falar das plataformas digitais, mas eu digo para já, preocupa, como elemento deste governo, claro que sim, o que se está a passar, claro que não sim, haver hábitos de leitura, pelo menos como aqueles que se esperaria que existissem? Mas como também referiu, há indícios promissores de que as taxas de leitura têm vindo, nos últimos tempos, a crescer. E isso é graças às políticas dos governos? Isso será graças, talvez, à consciencialização de uma sociedade em coletivo, e eu não quereria associar... Sr. Secretário de Estado, vamos pedir também que entre nesta conversa. Muito bem. Eu pergunto-lhe desde já se o preocupa e o que é que o Ministério da Educação está a fazer, neste caso preciso, em relação aos índices de leitura, e falando aqui também em literacia, porque não é só ler. E sabe-se, por exemplo, que o português compra livros, mas não tem tempo para os ler, ou vontade. O que é que o Ministério sabe sobre isso? Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, cumprimento em especial a Sua Excelência o Sr. Presidente da República, é um gosto tê-lo aqui connosco. Bem, a relação da educação com a leitura, permitam-me começar assim, aliás, até vou começar com uma nota prévia, para não quero ser o otimista irritante do momento, não é? Mas acho que, apesar de nós termos desafios, e temos, do ponto de vista da aprendizagem dos alunos e da literacia dos alunos, competência na leitura, nós temos também muitas razões para estarmos otimistas sobre a capacidades que os alunos têm demonstrado nas várias áreas que são testadas a nível internacional, nomeadamente na leitura, matemática e ciência, mas aqui na leitura, apesar de no último PISA internacional, tanto o PISA de 2022, que faz esta comparação internacional, termos diminuído e caímos mais do que a queda que aconteceu noutros países da OCDE, mas isto para dizer, aquele preâmbulo que estava a dizer que recebe alunos que têm algumas dificuldades no português, isso existe de facto, mas é uma parte do desafio, mas eu não creio que represente o todo e acho que temos mais razões para estar otimistas do que preocupados. Dito isto, a relação... Diz isso com dados que tem? Digo. Não, olha, eu não queria fazer isto uma sessão sobre estatísticas de política pública de educação, que é um bocadinho aborrecido, mas posso lhe dizer, por exemplo, que nós temos um percurso, desde que temos avaliações internacionais, temos um percurso crescente do ponto de vista dos desempenhos dos alunos portugueses. E aqui estou a pensar no PISA, alunos de 15 anos, ou no PEARLS, que é especificamente sobre a leitura com alunos de 10 anos, nós tivemos rotas ascendentes no desempenho dos alunos, o que nos mostra que, de facto, na competência da literacia, os alunos estão, de facto, a melhorar. Claro que depois, entretanto, nos últimos anos, e em particular derivado também da pandemia, houve indicadores que caíram, não é? Portanto, e neste momento o desafio de política pública é retomar esse caminho. Pronto, mas isto para dizer que o cenário não é assim tão negativo quanto às vezes possamos pensar. Agora, porquê é que isto é importante para nós? A leitura é, no fundo, a chave mestra do sistema educativo e da aprendizagem. Um aluno, nos primeiros anos de escolaridade, em particular nos primeiros 2 anos de escolaridade, é o momento em que ele adquire as suas capacidades leitoras, ler, escrever. Se esse momento não for bem sucedido, muito dificilmente teremos um aluno com potencial de sucesso escolar e em várias disciplinas. Um aluno que não percebe um problema, um enunciado em matemática, não consegue responder à pergunta. Como é que o Ministério pode assegurar isso com 20 mil horas de aulas neste momento por preencher? Pois, ora bem. Agora as aulas bem, não. por Eu preencher, tenho aqui dois responsáveis pelo Ministério da Educação e da Cultura. Eu gostaria de saber como é que se estão a articular, por exemplo, para conseguirem cerca de 900 professores que são necessários. Nós estamos a falar em 122 mil alunos com o início escolar neste momento à porta. Olha, se me permite, eu não vou entrar em guerras de números, porque esses números não são oficiais e, portanto, são números de especulação. Sim, são números da FEMPROF. Eu deixo aqui. Qual é o número oficial já agora, Sr. Secretário? O número oficial, as escolas não abriram, portanto, ainda não há alunos sem aulas, não é? Como se costuma dizer, uma ausência de resposta é sempre uma resposta. Não, reparem, agora deem-me 10 segundos para explicar o que eu acabei de dizer. Quando as escolas abrirem, nós ainda teremos uma grande movimentação nas mobilidades dos professores, teremos professores a apresentar baixa médica e, portanto, onde nós achamos que não há necessidade, passará a haver necessidade, depois teremos outras substituições. O sistema de serem necessárias 3 baixas médicas de um mês consecutivas parece-lhe uma boa solução. Minha filha esteve sem português 3 meses, no 11º ano. Estou aqui a dar casos, sei falar disto
isto melhor que ninguém, porque é o meu caso e outros estarão na mesma situação. Depois teve-se em psicologia também 3 meses. Não estamos a falar de aulas que ainda não começaram, estamos a falar de aulas que se perderam. Com certeza, aliás, eu, enfim, não querendo tirar, por acaso é um tema que nós temos nos ocupado mais. Essas baixas consecutivas, não é? É um desafio, mas o desafio aqui, e permitam-me colocar o foco, já que estamos a discutir esse tema, o grande desafio é que temos alunos sem aulas. E este desafio, felizmente, nós já temos um conjunto de medidas que já estão pensadas para o curto prazo e para o longo prazo. Infelizmente, o problema é muito profundo, é estrutural. Nós até 2030 temos um número de aposentações previstas que é muito elevado. Não temos na mesma quantidade novos professores a serem formados, o que nos obriga a ter duas medidas em paralelo. As de longo prazo para formar novos professores, e formar um novo professor significa atrair um jovem para escolher esse curso no ensino superior, dar-lhe tempo para ele se formar, portanto, isto é uma medida longa. Esse seria outro tema. Temos que nos recentrar, porque falávamos na falta de professores, e isso é essencial quando estamos a falar de cultura e de educação, mas de que formas se estão a articular os 2 ministérios nesta área, para a questão da promoção da leitura, do interesse dos jovens leitores e da população? Senhora Secretária de Estado. É evidente que esse plano de literacia está sempre na esfera das preocupações do Ministério da Cultura, de facto, e não apenas com o Ministério da Educação, mas obviamente que temos tido contacto com uma zona de transversalidade ministerial nesta matéria. Ao mesmo tempo, enfim, vamos desenhando medidas que se objetivam no Plano Nacional das Artes, no trabalho da Comissão Interministerial do Plano Nacional de Leitura, e que têm tido impacto em determinados terrenos muito concretos, como as escolas, as bibliotecas, os museus, onde funciona em rede todo um conjunto de iniciativas de âmbito cultural e também ligado ao livro e à leitura, que está, ao fim e ao cabo, na base, enfim, de todo este processo. E, portanto, há todo um conjunto de situações que não têm sido descuradas de forma nenhuma, com este contacto privilegiado, de facto, que existe entre as várias áreas ministeriais, que têm sido sistematicamente desenvolvidas e apuradas. Portugal é conhecido por ter sido um pequeno país que deu mundos ao mundo, não é? Nós somos pequeninos, normalmente os países pequenos são muito bons para funcionarem como laboratórios de experiências. Há algo previsto neste momento por parte do Executivo para tentar inverter estas tendências que já se vão invertendo, por exemplo, no campo do digital? Há exemplos em França, na Dinamarca, na Suécia, em que estão a afastar o digital, a voltar ao papel. Eu sei que 4 mães foram ouvidas esta semana, o Menos Ecrãs, Mais Vida. O que é que lhes disse? O que lhes disse não vou dizer aqui. Mas pode adiantar-nos. Como sabemos, querem afastar os seus filhos e os jovens tanto dos ecrãs. Sobre esse assunto, há 2 áreas em particular que têm sido discutidas. Em primeiro lugar, há a questão do projeto piloto dos manuais digitais. Esse projeto piloto teve 4 anos de existência, está a entrar no 5º ano, e nós achamos que para definirmos o futuro deste projeto é preciso termos uma avaliação de impacto sobre a aprendizagem. Essa avaliação de impacto ainda não existe e, portanto, o que nós decidimos foi, com base na evidência internacional, reduzir, e também de alguns inquéritos que nós tínhamos sobre este projeto, reduzir o âmbito dele nas escolas, neste momento. Tirámos as novas turmas do 1º ciclo e no secundário, concentrámo-lo no 2º e 3º ciclo, e vamos agora fazer, ao longo deste ano letivo, uma avaliação de impacto para sabermos, porque, reparem, o digital pode ou não ser positivo, depende de muitas formas como ele pode ser usado, mas, sobretudo, o que nós temos que ter como dimensão de trabalho é medir o impacto daquilo que estamos a fazer nas escolas. Se funciona, devemos alargar. Se não funciona, não devemos alargar. E, neste momento, nós vamos avaliar na dimensão aprendizagem qual é o impacto do uso dos manuais comparativamente a outros alunos. Em relação aos manuais, em relação à utilização dos telemóveis, ao facto dos alunos terem os telemóveis com eles.
Em relação aos telemóveis, nós estamos neste momento a preparar orientações para as escolas. Essas orientações serão partilhadas no arranque do ano letivo. Agora, nos próximos, não vamos fazer no dia do arranque, porque acho que, enfim, as escolas terão outras preocupações do que estar a receber as nossas orientações, mas agora em setembro vamos dar essas orientações, precisamente porque sabemos que é um assunto importante, e é um assunto importante não só porque tem havido tendência internacional de avanços e recuos, mas também porque é um tema para os quais nós sentimos que há da necessidade, da parte das escolas, necessidade de perceber qual é a evidência e, com base nessa evidência, poder tomar decisões informadas, porque no fim do dia o foco é este, é nós sabermos, em vez de entrarmos em lógicas de sim ou não, é entrarmos em lógicas de perceber que o uso do digital na educação tem potencial, mas se estamos a falar de smartphones no recreio, a questão é completamente diferente, ou seja, é preciso fazer esta diferenciação e dar orientações às escolas para que possam tomar as suas decisões nesse sentido. Senhora Secretária de Estado, o digital mata o livro ou ressuscita a leitura? Eu começaria por dizer que o Ministério da Cultura está completamente em sintonia com esta visão do Ministério da Educação. De facto, o digital e o livro são duas estruturas completamente compatíveis. Recordamos-nos todos de que quando o mundo digital começou a invadir as nossas vidas, todos nós tivemos receio dos eventuais malefícios que esse processo viesse a trazer à nossa própria formação, não é? Afinal, decorridos anos e já porventura algumas décadas, todos percebemos que são dois mundos compatíveis. É a mesma coisa que pensarmos na inteligência artificial que agora domina e que eventualmente um dia poderá vir a minar, não é? A minar todo um território, nomeadamente da escola, da nossa formação mais alargada e para além da escola, matando ou eventualmente correndo o risco de matar a investigação, não é? E tudo isto, o problema anula-se se pensarmos que verdadeiramente aquilo que importa considerar é a espinha dorsal de uma formação adequada, honrada, com princípios, com valores que nos permitem verdadeiramente conciliar os dois mundos do digital e com a inteligência artificial associada ou não, e uma outra leitura e um outro confronto, pode ser em papel, pode ser através de um universo imenso de outros mecanismos. Portanto, não creio que devamos estar, enfim, apreensivos quanto a essa matéria. Uma coisa não aniquila a outra, não é? Portanto, podemos continuar a conviver tranquilamente com os dois mundos, que seremos seres humanos capazes de enfrentar todos esses desafios. Eu não quero conviver tranquilamente com a falta de tempo, mas vou fazer aqui apenas mais uma pergunta e vou-te pedir, por favor, apelar à concisão. De que maneira é que a APEL também pode articular-se e cooperar nesta mudança? E lanço aqui também outra questão. Têm neste momento o poder nas mãos de mudar, de deixar um legado? O que é que gostariam de deixar neste campo? Bem, são duas perguntas, não é? Em relação à APEL, muito brevemente, a APEL tem uma relação de longa duração com o Ministério da Educação, seja pelos manuais escolares, seja até por iniciativas. Estou-me a lembrar, por exemplo, nós com alunos migrantes, o livro é uma ferramenta de integração, de inclusão, e, portanto, a colaboração com as editoras é também parte desse trabalho de inclusão dos alunos e, portanto, é uma relação que vamos aprofundar sempre que for pertinente, e neste caso não vejo como é que ela poderá deixar de ser pertinente. Em relação ao legado, bem, eu não tenho assim, ou seja, vou-vos dizer sinceramente, eu não tenho assim uma preocupação com legados. Nós trabalhamos para resolver problemas. Reparem que nós temos desafios na aprendizagem, porque tivemos uma queda nas aprendizagens dos alunos e, portanto, temos uma meta autoimposta de voltar a pôr os alunos acima da média da OCDE no ciclo de 2029. E no fundo, enfim, não querendo tirar aqui muito tempo, mas quer dizer, alunos com aulas, alunos a aprender, inclusão e diversidade, porque eu sei que muitas vezes nós vamos falar, sobretudo agora no arranque do ano letivo, sobre alunos migrantes, e muitas vezes este assunto será apresentado como um problema, e nós vamos trabalhar para mostrar que não é um problema, é uma oportunidade, é um desafio naturalmente de trabalho nas escolas, mas é uma oportunidade, e portanto, de maneira muito simples, eu quero, quando terminar as minhas funções, ter deixado as escolas e o sistema educativo melhor do que quando o agarrei. Isso é um legado. Senhora Secretária de Estado? Bom, eu não tenho, confesso, ambições de deixar propriamente um legado.
mas tenho ambições de, quando deixar este lugar, possa sair tranquila, com a consciência de que fiz o que consegui fazer, no sentido de robustecer um processo que nós não iniciamos, obviamente, tudo isto vem de trás e há séculos, esta capacidade, esta tentativa de dotar a sociedade da capacidade de refletir e de ser livre, e de pensar autonomamente e de forma personalizada e independente. É essa a minha ambição, não propriamente deixar um legado, porque não é esse o meu intuito. Maria de Lourdes Craveiro, Alexandre Homem Cristo, obrigada por terem estado connosco e desejo também um bom trabalho a bem de todos nós. Obrigada. Obrigado.